quando é que você começou a pensar em ser artista, por exemplo? Isso foi logo no comecinho ou você aconteceu por acaso? Bem por acaso, porque É? eu não pensava, porque eu não tenho na família ninguém de teatro, nem de nada, de Aham, nada, de nada. aham. E eu era muito tímido, sou ainda. Continua. Continuo ainda, preservando essa timidez. Mas então eu não, para falar na frente de pessoas era um sacrifício. Você Mas estudava o quê? Você começou pensando em fazer o quê na tua vida? não, eu não tinha Você não muita, tinha nenhum não projeto? tinha nenhum projeto. Daí eu estava no colegial, né, que naquela época tinha científico, Clássico, clássico, científico. científico. Você fez o quê? Eu fiz o Ah, clássico. eu também. E porque eu fiz o primeiro científico, tomei uma bomba rotunda, aquelas assim de zero Matemática, em física, matemática, química. física e química, assim, foi o trio completo, né? Daí fui fazer o clássico, daí tinha aquelas aulas, assim, aí tinha uma aula de francês que tinha um texto, Le Cid, do Corneille, que era para a gente decorar e tal, e me chamaram para falar na frente. Daí aquela coisa, aquela necessidade E fala de em vencer a francês. timidez, francês, Aham, francês. aham. Então aquilo ali deu Uma uma coragem. coragem, daí eu fui lá na frente, soltei o francês, soltei o Olha, verbo e tal. E era uma coisa dramática, Le Cid, né? Um desafio ao duelo, e tinha que fazer os dois personagens. nossa! À moi con des mots, parle, autrement dit, connais-tu bon Don Diego? Oui, parlons bas, écoute. Uau! Senti, CBA, fui lá mesmo, aqui, lá vai eu, enfim, foi por aí afora. Uau! Nem eu acreditei quando eu terminei. Incorporou! E as pessoas todas, nossa. Daí a professora falou, nossa, mas perfeito, você é isso, não sei o quê, deu uma Coisa nota máxima. fantástica! Daí começou um verme, Um bichinho um lá dentro bichinho lá dentro, roendo. roendo. Daí no fim do ano teve a apresentação final, daí a professora de português deu uns versos para recitar lá, daí eu fiz Sócrates, aquele negócio do envenenamento do Sócrates, o discurso do Sócrates. Daí tinha umas trechos de Alto da Barca do Inferno, Gente! tudo isso de escola, né? Olha aí! Você vê como a escola era antigamente. Desperta. Era Era maravilhoso, é muito verdade. legal. Era a escola, Estimulava. eu tinha francês, tinha latim. Eu tive grego no meu Grego, clássico. quando eu entrei, tinha acabado de sair o grego. Que as pessoas falam, aprender grego. Muita coisa nossa Nossa, tem origem exato, no grego. E exato. no latim nem se O que fala. me ajuda, acho que até hoje, na língua portuguesa, no meu falar, que as pessoas às vezes estranham, é o grego e o latim que a gente E aprendeu. você Que é... compreender a origem da palavra, Exato. quer dizer, é fundamental. É uma pena que Mas muito bem, aí você já começou com Sócrates, com francês, você começou lá. E aí o bichinho lhe me mordeu mordeu. e você ficou com vontade de conhecer aquilo mais de perto. Mais de perto. E tinha uma professora de português que levava a gente, quer dizer, não é que ela levava, ela organizava grupos, né, dos voluntários que quisessem para assistir espetáculos de teatro. Então teve, sei lá, aquele espetáculo que Paulo Outram fazia, o Si, era a cena do Milor Fernandes. Do Milor Fernandes. Que era fantástico. Então você vendo aquilo, não tem como não se apaixonar. Né? Daí, outros espetáculos, daí eu peguei o costume de ver os espetáculos e comecei aí. Daí estou numa viagem indo passar férias na casa dos meus avós, em Sorocaba, e no ônibus eu peguei, tinha aquele hábito antigo de você pegar jornal, né? E vendo o jornal e vi exame na escola de arte dramática, não sei o que lá. Falei, sabe, dá um frio no barriga. Falei, tava inscrições abertas. Quando eu voltei de Sorocaba, eu fui ali, era na rua, na Cinemateca, né? onde é a Cinemateca. Onde era, né?
Não. Não era a Cinemateca? Pinacoteca. Pinacoteca, é verdade. Atualmente Cinemateca. é Na Pinacoteca. Daí fui lá, me inscrevi, não sabia nada. Via lá exame de improvisação e não sei o quê. E daí o que tem que fazer? Tem que fazer uma cena, tem que fazer mímica, tem que fazer... E você não tinha a menor ideia do que fosse aquilo? Mas eu fui. Olha, que legal. Tinha que decorar um texto, decorei o texto. E como é que você escolheu o texto? Eu acho que tinha umas opções. Tá, é verdade, tinha opções, é verdade. Tinha. Só sei que eu fui muito mal. Tinha opções, tinha biblioteca, né, para você pesquisar. Eu pesquisei. E fui muito mal, como era de se esperar. Mas daí, da banca ali, tinha um dos professores lá que tinha um grupo de teatro no Sesc. No Sesc Pompeia. Sesc Pompeia, não. Pompeia, ali perto da Água Branca. Sim, sim. E tinha um dos atores dele que estava fazendo o exame também. E a gente fez amizade. Falei, vamos falar com o Zé Carlos. A gente está montando uma peça lá, a gente está montando Judas em Sábado de Aleluia. E não está fechado o elenco ainda. E eu gostei de você fez Quem era? Sem noção nenhuma. Você falou Zé Carlos? O Zé de Andrade? Não é o Zé Carlos. O Zé Carlos de Andrade eu conheci depois, com o Roberto Lage, no grupo, no GTA, Grupo de Teatro Amanhã, que a gente fez várias peças. Era Zé Carlos, ele era professor de, se não me engano, de cenografia na EAD. E estava lá como jurado, né? Daí eu fui lá falar com ele, falei, gostei do que você fez. E não foi tão ruim, hein? Sem noção nenhuma. Na coisa de improvisação. Muitas vezes, ser sem noção abre portas. Então. Mas daí eu fui lá fazer uma leitura, falou, já está no elenco. Daí a gente fez esse Judas. Sabia ler bem. Tinha feito um bom curso clássico, onde aprendeu a ler. Sabia o contexto. Tinha cultura, né? Tinha informação. Daí a gente fez esse Judas em Sábado de Aleluia, que era assim o ano, o que era sesquicentenário, sei lá o que, de Martins Pena, e tinha espetáculo, todos os espetáculos amadores no Teatro Paulo Heró. Isso não existe mais. Lá em Santa Marta, né? Eu acho que era em Santa Marta, sei que era longe, eu não lembro. Faz tanto tempo. Eu acho que era um teatro, não sei se era a prefeitura ou era do estado. Tinha lá, tinha na Vila Mariana, né? Teatros grandes. Teatros grandes, era. E era assim, esse festival Martins Pena lotava, era uma coisa assim, legal. E eu fui lá, eu fazia lá o capitão, sei lá o quê. E eu era tão tímido, tão besta, que o Afonso Gentil depois foi lá falar com a gente e ele dirigiu o teatro infantil no Teatro de Arena. Ele falou, você não gostaria de fazer teatro infantil, Olha. Não sei o quê. Vai lá no Arena, estou começando um elenco, não sei o quê. E vai lá e você entrou agradando, hein? Então, daí você acredita que eu fui umas 2, 3 vezes até a porta do Arena e não tive coragem de entrar lá para falar com ele. Isso em que ano, mais ou menos? Você lembra? Foi em 65. Daí, eu não sei como que o Kleber Afonso, que estava dirigindo uma peça infantil, Kleber Afonso, eu acho que ele tinha ido assistir, sei lá, me convidou para fazer uma peça infantil no Teatro de Alumínio, que é ali na Praça da Bandeira, na Praça né? da Bandeira, ali aquele teatrão de alumínio todo. Fazia muito teatro de revista, né? Era teatro de revista. E o Kleber era do teatro de revista, assim, mas ele estava fazendo essa produção infantil que ia entrar no festival Petistil, que era uma loja de Petistil infantil. E era o mês da criança, mês de outubro, que todo fim de semana ia ter os espetáculos e tal.
E daí era assim, a Horta Encantada. Eu fazia o Burro Gonçalo, que era o principal lá da Horta e tal. E foi aí que começou, porque as pessoas me viram fazendo essa peça, chamaram para fazer outra. Será e que outra. você tinha talento para chamar tanta atenção assim, rapaz? Está vendo que coisa incrível? Eu não sei, o que eu tinha era juventude, era uma vontade de fazer. Né? As coisas que eu fazia era você fazia com garra. Com garra, com vontade. Você gostava. Acreditava naquilo. Então, né? Isso é talento. Foi muito bom. Até que, assim, tipo, conheci o Roberto Laggio, que tinha um grupo de teatro Amanhã, que era um teatro mais sério, infantil, que a gente montou, o Mágico de Oz, no Teatro Anchieta, que era assim, o Teatro Anchieta estava assim, recém-inaugurado, né? As peças adultas era o Hamlet, Medea. Ali na Doutor Vila Nova já? Vila Nova, então. E a gente fazia peça infantil nos cenários dele, nesses cenários. Não podia mexer no cenário, né? Não podia mexer no cenário. Ai, que louco! E era legal, porque daí o elenco se adaptava àquele novo cenário. E o elenco do adulto, né, da Medea, dos outros, assistiam a gente também, porque era esse infantil era do Projeto Escola, que tinha nessa época. Então a gente fazia espetáculo de segunda a sexta, de manhã e de tarde, a gente ia chegando lá. E as escolas iam para o teatro. As escolas iam para o teatro, a gente ia chegando no teatro. Que época maravilhosa. E era aquele burburinho, aquele barulho, aquela criançada correndo. E era muito bom, era muito... A gente ganhava, às vezes, muito mais do que o elenco de apoio do Medea, vamos supor que tinha um coro. Pelo número de espetáculos, né? A Claro. gente fazia aquela... Mas era muito bom, era muito criativo. Muito gratificante. Né? De lá... Aí como é que foi que você foi... Eu não sei como é que eu fui parar. Daí, pessoal, o elenco do Teatro de Arena foi todo fugido para a Europa naquela época. Eu cheguei... Exato. Isso aí acho que era 68, 70. 70, porque eu fiz Teatro de Arena em 66. Eu fiz Escola de Mulheres, com Isaías Almada, Zanoni, Luiz Serra. Eu fiz Escola de Mulheres em 66. Em 67, se não me engano, a Cláudia Mello entrou no meu lugar, porque eu fui contratada pela TV Bandeirantes. E aí, logo depois, teve uma parada grande no Teatro de Arena, né? Quando a repressão, quando a ditadura apertou ali, o Isaías foi preso, muita gente foi presa. O Boal teve que fugir. E o Arutim ficou lá de gerente do teatro e tinha uma peça, o Círculo de Giz Caucasiano, que estava para vencer os direitos, que eram do Arena. Então ele resolveu montar com um elenco jovem o Círculo de Giz Caucasiano. E foi assim, nossa, um up, né, nessa carreira. Eu me lembro que teve que era assim, era aquela coisa do teatro mesmo, né? A gente fazia espetáculo de terça a domingo. Terça a domingo, 2 espetáculos no sábado, 2 no domingo. E o Círculo de Giz tinha 2h10, 2h15. Sempre lotado. Sempre lotado. E sábado, que o espetáculo das 10h30 começava tipo 11 horas, acabava 1h pouco da manhã. E as pessoas saíam do teatro e não iam embora, ficava ali. Tinha o Redondo que tinha ali na frente. E ficavam discutindo a peça. E, olha, era uma... O Eduardo um pouquinho mais para frente. Daí saía, já estava no Eduardo, daí no Gigeto, depois veio o Orvieto e tal. Isso bem depois. Mas era assim uma efervescência. Aquele pedaço ali, né? Ia até a madrugada, as pessoas conversando. Então, né? E a gente... E era uma época que
pô, tinha... Com toda a coisa da ditadura e tal, ainda tinha umas secretarias de cultura que davam verba, que davam apoio. E a gente ia lá, os caras lá, pelo menos, já diziam, a gente ajuda, paga para vocês falarem mal da gente. Falei, mas a peça de teatro não está falando mal do governo, está esclarecendo. O grande desafio era o ensaio para censura. Né? Ah, sim. Ai, meu Deus, como aquilo era dolorido. Era dolorido. Aquele cara que sentava ali, que não sabia nada do que estava assistindo. E ele cortava coisas absurdas, só cortava, né, para mostrar serviço. Agora, a sorte da gente é que o Círculo de Giz era uma parábola. Então eles sentavam lá e não entendiam a mensagem real, né? Da justiça, Sim, claro. Então passou, e era um elenco jovem, eles não deram muita importância, acharam que não ia ter sucesso. Na época que a gente fez a Escola de Mulheres, a gente fez Kafka também, né? O Processo. O Processo. É o Processo. E passou também, ninguém entendia nada. Não entendi. Eu acho que o Processo eu assisti, era uma época que eu já assisti. Você estava começando aí. Começando aí. Isso foi em 66. Era o núcleo 2 do Teatro de Arena que estava nascendo na época. Tinha o Melhor Juízo, o Rei, né? As 3 primeiras peças foi Escola de Mulheres, O Processo, de Kafka, e um que foi com o Fagundes, estreia do Fagundes, praticamente, que era de Truco e Padre, como é que chama? Farsa do Truco e Padre. Isso. Se não me engano, era essa peça que ele estava montando o elenco e que eu não fui, que eu fiquei com vergonha. Eu não sei o que eu tinha, não sei o que dava. Que será que talvez o Teatro de Arena tinha uma história, né? Teatro de Arena tinha um peso, né? Tinha, Era um teatro desse tamanho, mas ele tinha uma importância cultural na época. Tinha. Intensa, né? E era uma época assim que teatro... E eu tinha acabado de ver também Os Pequenos Burgueses. Os Pequenos Burgueses na oficina. Naquela montagem da oficina que eu tenho na cabeça o cenário, as pessoas até hoje, né? Olha. O Kuznets fazendo o pai, né? Fazendo... Era outra... É maravilhoso. Ir a teatro naquela época era muito bom, né? Era muito bom. A gente sempre sabia que ia assistir um bom espetáculo. Era muito raro você ver alguma coisa que não fosse boa, né? Mesmo as que a crítica falava mal e punha 1000 defeitos, você ia assistir. Eram espetáculos de peso, eram espetáculos de elenco, de ator, né? De atores. Tinham atores e atrizes fantásticos. Direção, né? Tinha Antunes Filho. Tinha, era... Você lembra dos festivais de espetáculos estrangeiros que a Ruth promovia? Era mostra de teatro internacional, qualquer coisa assim. Que a Ruth Escobar. E que trazia os diretores. Gente do mundo inteiro. Era uma coisa fantástica aquilo. A Ruth, ela era uma mulher impressionante, né? E ela conseguia falar com Deus e com o diabo, né? Sim, ela conseguia coisas incríveis. Ela falava com Deus e com o diabo. E conseguia. E ela, assim, era o cemitério de automóveis, né? Que ela... Nossa. Era uma coisa que não era teatro, né? Quer dizer, não era fisicamente o teatro, era mais uma oficina, uma coisa assim. Era muito maluco aquele espetáculo. Muito espetáculo, um espetáculo. Era uma maluquice. E a cabeça das pessoas que assistiam era mais maluca ainda naquela época. Porque as pessoas viajavam muito, era um fervilhar de criatividade, né, em todos os lugares. Então, um espetáculo que eu fiz, né, que eu fiz uma substituição
quer dizer, já tinha estreado, foi A Viagem, que é assim, Camões, que era a viagem, né, do Vasco da Gama, do Camões, ela derrubou o teatro por dentro. Eles derrubavam, né? Tudo. E o teatro começava no porão, daí o elenco subia. No Ruth Escobar. No Ruth Escobar. Aquele porão. Era o porão. O balcão também foi uma coisa assim, também eles derrubaram. O balcão, eu acho que o balcão tinha sido antes. Ela derrubou para o balcão, aquele espaço para o balcão. Nossa, era assustador aquele espaço. E A Viagem era aquilo adaptado, né? O espetáculo começava no porão e o palco era em cima. Daí o palco se abria e subia o elenco e o público também. E ocupava o espaço. E ocupava o espaço. Era uma maquinária incrível. Era uma coisa moderníssima. Que hoje você não imagina, que era Camões, né? Falando Camões. É maravilhoso. Que era muito